do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade ABCOM. Olá, ouvinte do programa Gente que Fala, boa tarde, 12h07, seja bem-vindo. Eu sou o Mauro Frisman, nós estamos no ar na Rádio Trianon AM 740 de São Paulo e Rádio Universal AM 810 de Santos. Você nos assiste pelas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Eu te convido para curtir as nossas páginas, os nossos canais na internet, acessar o nosso blog, gentequefala.com.br. Nós queremos a sua participação fazendo perguntas às nossas convidadas hoje, pelos telefones 3289-3580 e 5052-5555. Eu vou apresentar cada uma delas agora. Aqui à minha esquerda, para você que nos vê pelas imagens, a psiquiatra Cláudia Long. Ela é coordenadora da área técnica de saúde mental da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo. Doutora Cláudia, seja bem-vinda. Obrigada, bem-vindo a todos. Obrigada. Também conosco, aqui à minha esquerda, a médica anestesiologista Rafaela Pelliciotti de Souza. Ela é do Hospital Albert Sabin e também do Centro Médico Consulta Aqui. Doutora Rafaela, seja bem-vinda. Muito obrigada, boa tarde. Boa tarde. Tudo dobrado, né? Rafaela com 2 L's, Pelliciotti com 2 L's, 2 C's e 2 T's. É para ser único. Também conosco agora aqui à minha direita, a psicóloga Fabiane Minoso, gerente de práticas assistenciais da AMIL e responsável também pelo programa de saúde mental da AMIL. Seja bem-vinda, Fabiane. Obrigada, boa tarde a todos. Puxa o microfone mais pertinho, fica melhor. E também conosco aqui, fechando a mesa, à minha direita, a reumatologista, doutora Cristina Ellet Salomão, especialista em dor músculo-esquelética. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Mauro, é um prazer estar aqui com todos vocês. Nós que agradecemos a presença de todas, uma mesa hoje entre as entrevistadas, aqui 100% feminina. E antes aqui do nosso primeiro tema, eu quero registrar que hoje, 25 de setembro, é o dia do rádio, falar um pouquinho da história. A primeira transmissão de rádio no Brasil, para quem não conhece, aconteceu em 1922, no dia 7 de setembro, por ocasião do centenário, do primeiro centenário em todos os pontos de atenção da saúde. Então, é importante que isso seja feito, que o hospital que recebe essa pessoa com uma tentativa de suicídio, que o serviço de saúde, que o profissional que receba ele, seja no serviço público ou privado, que ele possa notificar essa tentativa, porque isso vai nortear muito qual é a política pública que a gente precisa pensar para esse problema. Por que existem tabus ainda em torno deste tema? Então, como a Fabiana já falou, acho que questões importantes são, as questões religiosas são muito importantes, né? Porque o suicídio é visto em algumas religiões como um pecado, né? Uma coisa grave, enfim. Acho que a grande tabu de que se eu não falar de suicídio, ele diminui, né? E aí a gente tem conhecimento de grandes empresas que acabam optando muito por não divulgar os números de tentativas de suicídio que ocorrem nos seus ambientes empresariais, para assim tentar evitar que isso se torne uma coisa mais pública. Né? Como se a publicização pudesse estimular o suicídio. E ao contrário, acho que a gente falar esclarece, dá nome à questão e ajuda a gente a pensar como lidar com... Nesse sentido, eu fiz uma pergunta a outros especialistas que passaram aqui pelo Gente que Fala ao longo do mês de setembro, a respeito do nosso papel da imprensa, papel dos veículos de comunicação, essa coisa do não falar para não estimular, sempre foi um entendimento. Os veículos pensam assim ou estão mudando esta forma de ver essa questão. Como é que nós devemos tratar isso, nós da imprensa? Então, acho que a informação é sempre uma coisa importante, só que a informação ela tem que estar atrelada a uma orientação, né, correta. Dar a informação por si só, ela não norteia. É a mesma coisa que se você pensar hoje nos jovens que buscam todo tipo de informação na internet. né? A internet é uma rede de informação
muito extensa, muito grande, onde tudo aparece, né? E a gente precisa tomar um certo cuidado com essa informação, e como essa informação chega principalmente ao adolescente, né? Se a gente pensar que a maior incidência de tentativa de suicídio é no jovem, de 15 a 29 anos, então a gente tem aí uma faixa etária para cuidar muito com relação a isso, e a informação é importante para eles, né? Eles estão ávidos por informação, eles estão se formando enquanto pessoas, enquanto personalidade, então a gente precisa olhar muito para isso e poder acompanhar essa informação que ele recebe com orientação, com cuidado e com oferta de equipamentos que possam dar conta de uma eventual ideação suicida, que ainda é aquele planejamento que ainda não chegou, de fato, a uma tentativa, né? Então, você consegue, a partir daí, perceber isso. Então, é fundamental o papel da imprensa nisso, podendo informar e podendo divulgar esses recursos de cuidado. Doutora Cristina, como é que a questão do suicídio aparece na sua área, a reumatologia? Interessantemente, não muito. Os meus pacientes são pacientes com dor crônica, que têm uma vida muito pesada, lidam com doenças que oferecem a perspectiva de que, eventualmente, eles possam ficar com deformidades permanentes, com perda da amplitude dos movimentos, da sua capacidade funcional. Entretanto, o índice de suicídio, dada a magnitude do problema, não é alto. Não é alto. Rafaela, na sua área de anestesiologia, como é que aparece essa questão? Bom, estava ansiosa para chegar esse momento. Primeiro, pelo mês que a gente está comemorando, na verdade, queria mandar um beijo, um abraço para meu pai, que é psiquiatra também, então eu sempre fui criada nessa área, já desde pequena, eu sempre me interessei por essa parte. E eu acho que hoje um dos maiores tabus do suicídio fica dentro da área médica, né? Na verdade, um número crescente de residentes, estudantes, e dentro da anestesiologia é uma das áreas que as pessoas mais se matam, na verdade. O anestesiologista, ele é um médico com conhecimento sobre todos os tipos de medicação, com acesso ilimitado a todos os tipos de medicação. E nos últimos anos tem aumentado, gradativamente o número de suicídios, ou por abuso, por abstinência, ou por burnout, que é um tema muito importante para a gente sempre falar em qualquer área médica. Então, infelizmente, a gente se depara com isso. O burnout é o estresse ocupacional. O estresse ocupacional, que numa área, o anestesiologista, ele fica constantemente exposto a estresse, porque é uma área cirúrgica, o paciente está sempre ali no limite, né, a cirurgia, você expõe o paciente a uma cirurgia, você leva ele ao limite, e o profissional, ele está exposto a um estresse constante, e de uma forma jovem, né, cada vez mais jovens, e com acesso a medicações, né, que causam tolerância, dependência, ou podem ser utilizados por um fim mais trágico, como o suicídio. E é um tema que, né, é uma área que agora começou a se falar, mas é um tema que que é difundido tanto, não é falado, nessa parte, a gente não aprende na faculdade sobre o suicídio do médico, a gente começou-se a discutir agora sobre burnout, e recentemente eu vi várias histórias, até se tem contato em algum outro plantão com alguma pessoa que depois você ouviu dizer que se matou, assim, e pessoas normais, entre aspas, né, não tem nenhum problema de saúde mental prévio, são pessoas que chegam ao extremo de se matar, né, porque para a pessoa chegar ao extremo de se matar, ela está com algum problema muito sério, né, e então eu acho que isso é um tabu dentro da medicina, é um tabu dentro da anestesiologia. Então não é falado em sala de aula, academia, enfim, e nem pelos conselhos eu tenho, médicos? Menos de 10 anos de formado, mas não muito pouco, né, tenho 9 anos de formado, se não me engano, e não era assim, tive psiquiatria como matéria básica, mas assim, não era. O burnout, ele está sendo mais explorado, acredito que agora, a gente tem áreas dentro da
pediatria como a ebiatria, que explora a saúde do adolescente de uma forma mais completa. Tem uma grande colega que é ebiatra, que é a Marina Main, e ela sempre discute isso comigo, e é um tabu, assim, para a gente falar, até para a gente desconfiar disso. Você está, às vezes, no hospital, você vê uma coisa estranha, você fala assim, nossa, você começa a se julgar, fala, será que eu estou vendo coisa? Será que essa pessoa está precisando de ajuda? Porque isso daí é uma forma de você tem que ajudar, tem que tirar a pessoa do meio do trabalho dela. Enfim, é um tabu gigantesco na minha área, e isso tem que ser falado, e as pessoas têm que pedir ajuda, e o médico tem um grande problema em pedir ajuda, o médico não sabe ser paciente. Ele só sabe ser médico, ele não é treinado a ser paciente. E a gente vai se forçando sempre ao extremo, e quando você vai ver, jovens estão perdendo a vida por muito... E plantão, carga horária extensiva, junto com muita pressão, e às vezes você sai da faculdade, tem gente que tem conta para pagar de... prévio, né, da faculdade, de bolsa, enfim, isso daí tem que ser falado e tem que ser sempre lembrado, porque a área médica, ela se blinda muitas vezes de alguns tabus, como uma perfeição, ainda um certo respeito que eles acham que exige, e a gente não passa de seres humanos normais que trabalham como todos os outros e que precisam de ajuda sempre. Isso que eu ia te perguntar, Rafaela, eu estou formada há 32 anos, e na minha época não tinha nenhum trabalho de prevenção quanto a isso, e pelo contrário, quando nós entramos na faculdade, nos anunciaram, aqui nesse grupo, um de vocês vai cometer suicídio, um vai ter um surto psicótico, como se fosse um efeito colateral previsível, e simplesmente foi comentado, e aconteceu, e aí, né? Aconteceu e acontece, né? E acontece, e não foi feito nada, quer dizer, foi visto como, isso faz parte, né? E sem nenhuma tentativa de prevenção. Hoje ainda não existe nenhuma tentativa de prevenção dentro da Faculdade de Medicina? Assim, prevenção, assim, é algum tema que começou a ter uma importância. Nos últimos congressos que eu fui, falou-se sobre burnout, falou-se sobre... acho que mais ainda por conta da parte da residência médica, que é uma época que o médico está em especialização, e ele realmente é levado ao extremo de horário, de remuneração baixa, inadequada, enfim. Isso começou-se a falar de se difundir mais, mas assim, até que ponto do ponto de vista ideal, né? Até que ponto, qual o trabalho, qual o hospital hoje que tem um suporte psicológico para o médico, para o plantonista? A que tipo de carga horária? Em outros países, a gente vê que o médico ele é proibido de fazer carga horárias extensas. Hoje é comum você ver um médico 24, 72 horas de plantão, infelizmente. Então, a gente, por culpa nossa mesmo, se leva ao extremo e se expõe a riscos desnecessários, por muitas vezes a custa do quê, né? Você vai ter um benefício, às vezes, financeiro, e você não encontra sua família, você não consegue ir no Natal, você não está presente em nada, você não tem uma família, você, enfim... Não... Seguindo aqui para o próximo tema, o Sistema Único de Saúde dedica atenção especial à área da saúde mental, atuando em vários níveis, através da rede de atenção psicossocial, o RAPS. Além de tratamentos psicológicos oferecidos pelas UBSs, o carro-chefe no tratamento de saúde mental do SUS são os Centros de Atenção Psicossocial, os CAPs, local de tratamento para quem sofre com psicoses e neuroses graves, entre outros transtornos mentais. Doutora Cláudia, o que a população precisa saber ainda a respeito desses atendimentos prestados pela saúde pública, pelo poder público, nessa área da saúde mental? Então, acho que na saúde mental a gente pode dizer que, ao contrário de outras especialidades médicas, o SUS é quem oferece a maior parcela e maior quantidade de serviços para o cuidado em saúde mental, né? Diferente de outros se você pensar na iniciativa privada, nos próprios convênios, né, o atendimento é bastante limitado na área de saúde mental. Até eu estava comentando com a Fabiana que fico muito contente de saber que uma empresa como a Mil tem essa iniciativa de criar um serviço multiprofissional para cuidar de saúde mental. Isso é muito importante. Mas no SUS a gente tem isso como regra, né? Então, essa RAPS,
que você coloca aí, Mauro, é a rede de atenção psicossocial, ou seja, são todos os pontos no SUS em que a pessoa com sofrimento mental pode ser cuidada, né? Isso vai desde a unidade básica de saúde, a unidade que a gente chama de tradicional, aquela que tem médico, pediatra, ginecologista, tem assistente social. Em algumas dessas UBS, na maioria delas em São Paulo, a gente tem uma equipe multiprofissional com psicólogos, eventualmente com psiquiatras, ou quando ela não tem, ela tem uma UBS no entorno que é referência para os casos de saúde mental daquela população. Então você tem uma rede básica, importante. As unidades de estratégia de saúde da família, que trabalham na lógica da psicologia, da medicina comunitária, onde você acompanha esse paciente na família, no seu território, na sua casa. Você tem um equipamento chamado Núcleo de Apoio à Saúde da Família, que é o NASF, onde você tem, em todo o NASF, um núcleo especializado, não é só saúde mental, mas a saúde mental está sempre presente nesse NASF, com psicólogos, terapeutas ocupacionais, psiquiatras, eventualmente. Tem também reabilitação, na maioria, levando a essa questão, né, vulnerabilidades, pessoas em situação de rua, por exemplo, elas têm muito mais risco de evoluir para doenças mentais mais graves, para agravos relacionados ao uso de álcool e drogas, para o suicídio, enfim. E quais são as doenças mentais mais comuns? Então, hoje, os transtornos mentais que a gente chama de transtornos mentais comuns são os mais prevalentes, né, que aí é a depressão e a ansiedade, né, que são, que a gente chama de neuroses, né, chamava antigamente de neuroses graves, né. E aí tem vários níveis. Então, a atenção básica, ela acaba se ocupando muito dessa questão, né, desses agravos mais prevalentes. E aí, nessa rede, a gente tem também os CAPs, que são os Centros de Apoio de Atendimento Psicossocial, que fazem o cuidado desses agravos na situação mais grave. Então, eventualmente, um paciente que tem um transtorno bipolar, uma esquizofrenia ou uma depressão, que estava lá acompanhado na rede básica pela sua equipe do território, pelo seu médico de família, com apoio do NASF, num agravo ele passa a ser acompanhado pelo CAPS, onde ele pode passar a frequentar diariamente esse serviço, se necessário, que a gente traça o que a gente chama de projeto terapêutico singular. Cada indivíduo precisa de uma coisa. Então, ele passa a ter o seu projeto de cuidado. Esse projeto é discutido com ele, com sua família, né, quando a família está acessível, e aí a gente traça um plano de tratamento inicial, que esse plano vai mudando conforme a evolução. Mas a gente sempre participa, o usuário sempre participa do seu tratamento, porque senão ele também não consegue ver sentido e não consegue acompanhar. 12:30 agora aqui na Rádio Trianon, nós vamos introduzir na nossa conversa por telefone a doutora Selmara Catalano, dermatologista, diretora do Hospital da Pele, coordenadora de pós-graduação do Instituto BWS. Doutora Selmara, boa tarde, tudo bom? Boa tarde, Maura, tudo bem, graças a Deus, e vocês? Tudo bem também por aqui. Nossa mesa 100% feminina, agora com a sua presença. Opa, completa agora. Vamos lá, falar de medicamentos biológicos, o que são? Então, esses medicamentos são medicamentos relativamente mais novos, né, de uns anos para cá eles foram desenvolvidos, chamados imunobiológicos. Eles são medicamentos que a gente chama de terapia-alvo, né, à medida que a gente conhece o modelo, né, como uma doença se desenvolve, como ela funciona, a gente usa esses medicamentos direcionados especificamente para um desses trajetos, para um desses checkpoints na formação, no desenvolvimento de cada doença. E são medicamentos para casos bem mais importantes, mais graves, que não tenham respondido às terapias, né, aos tratamentos convencionais. Exemplos práticos, doutora. Quais casos mais complicados? Por exemplo, a gente pode usar, dentro da dermato, mas assim, pode usar para várias coisas. A gente tem, inclusive, por exemplo, medicamentos como esse para tratamento de asma, que não responde à medicação convencional, asma grave. Dentro da reumatologia, a gente tem das doenças reumatológicas vários deles.
Dentro da oncologia, a gente também tem esses medicamentos para tumores, por exemplo. E na dermato, o que a gente tem é para casos de utilização para casos de psoríase grave, que não tenham respondido a imunossupressores e as terapêuticas convencionais. Hidradenitis supurativa, que é uma coisa bastante limitante também para o paciente. Dermatite atópica, que é um pouquinho mais novo agora. E também ele pode ser utilizado para doenças bolhosas, urticária crônica. Então, todas essas doenças, elas têm um mecanismo bastante conhecido, bastante específico, e esses medicamentos são desenvolvidos contra um determinado momento dessa sequência de eventos que deflagram a doença, e fazendo com que o tratamento seja mais específico, e a gente tem tido resultados bastante interessantes. Doutora Selmara, é para uso contínuo esse tipo de medicamento ou é temporário ali para uma situação mais curta, num momento mais agudo? De maneira geral, salvo algumas circunstâncias especiais, eles são para serem usados ad eterno, né? Enquanto o paciente precisar deles. Muitos deles chegam a limpar, por exemplo, no caso da psoríase, a gente ter regressão completa das lesões mesmo em casos muito graves, mas eles vão continuar tomando, porque a verdade é que essas doenças que eu conversei com você são doenças que vão ficar, né? Não tem exatamente uma cura para elas. Então, eles vão precisar disso realmente a longo prazo. Nós temos pacientes usando esse tipo de medicação, são medicações de alto custo, inclusive, tá? Já há alguns anos, né? Com um controle bastante interessante de cada uma dessas doenças. E, para finalizar, doutora Selmara, efeitos colaterais? Sim, alguns deles têm, assim como os imunossupressores, você pode ter uma diminuição de defesa do organismo, não são todos, dependendo de onde eles entram nessa cascata de eventos que eu te falei, eles podem sim te fragilizar o paciente para alguns tipos de infecção, mas tudo, com qualquer medicamento, uma hora é uma relação custo-benefício, né? A gente usa esse tipo de medicamento para os pacientes, especificamente que têm uma doença grave, e que outros tratamentos convencionais já não funcionaram, né? A gente teve uma falha terapêutica e aí opta por esses. Então, a gente vai acompanhar esses pacientes justamente para que a gente não tenha esses efeitos colaterais que a gente está falando. Eles existem sim, mas são até menores do que muitos dos imunossupressores que a gente usa, tipo ciclosporina, metotrexato. Muito bom. O programa Gente que Fala conversou com a dermatologista, doutora Selmara Catalano, diretora do Hospital da Pele, coordenadora de pós-graduação do Instituto BWS. Obrigado pela participação mais uma vez. Eu que agradeço, e o nosso ambulatório está à disposição de alguém que queira nos procurar, porque nós temos ambulatórios específicos para isso. Tá bom? Está ótimo. Uma boa tarde a todos aí. Até a próxima. Tá? Boa tarde, doutora. Tá logo. 12h35 aqui na Rádio Trianon, nós vamos fazer um intervalo. Na sequência, nós vamos falar de um problema chamado espondilite anquilosante. Até já. Atenção, você que tem imóvel em Guarujá. Essa é a oportunidade de quitar sua dívida com a Prefeitura, à vista ou de forma parcelada, com descontos de até 100% em juros e multas. É o Refis 2019. Para pagamento à vista, basta preencher o formulário de adesão e apresentar o RG. Tudo fácil, rápido e sem burocracia. Mas corra, porque o Refis termina em 31 de outubro. Mais informações no site guarujá.sp.gov.br. Na aba Serviços Online. Prefeitura de Guarujá, trabalhando pela nossa gente. Tem um tema para cada uma, né? Seguindo aqui na Rádio Trianon AM com o programa Gente que Fala, 12h35 agora, e vamos falar sobre a espondilite anquilosante, que é uma inflamação autoimune que atinge especialmente a coluna e tem como principal sintoma a dor nas costas, especialmente durante o repouso. Ao contrário das dores comuns que ocorrem durante algum esforço, essa dor aumenta justamente enquanto a pessoa está descansando. Outro ponto que chama a atenção é que a espondilite acomete principalmente pessoas jovens, entre os 20 e 40 anos, por motivos que ainda não foram esclarecidos. Doutora Cristina, além de tudo, é um nome difícil, hein? Não se sabe, então, exatamente quais são as causas deste problema? Sabemos algumas coisas, sabemos bastante coisas. Sabemos, por exemplo, que a espondilite ela tem uma associação com um pedaço dos seus genes, e nós conseguimos identificar isso. Então, existe uma associação muito forte entre a espondilite e um pedaço de gene que chama HLA, e um HLA específico, HLA-B27. Então, a maioria dos pacientes com essa doença vai apresentar um HLA-B27 positivo, mas não é tão fácil assim.
Tem pessoas que têm o HLA-B27 positivo e não têm a doença, e tem pessoas que têm a doença e não têm o HLA-B27 positivo. Isso torna o nosso diagnóstico um pouquinho mais intrincado. Então, o que que você tem? Você tem uma base genética, e aí você tem algum gatilho, algum estímulo, entre outras coisas, infecções, que podem ativar essa sua tendência a desencadear a doença. E aí você desencadeia a doença. E por que essa preferência por jovens de 20 a 40 anos? Todas as doenças têm sua moda, sua sazonalidade. As doenças reumatológicas também são assim. Elas acometem principalmente o adulto jovem, mas podem acometer também crianças. Só que em crianças a gente não dá esse nome, a gente chama de uma artrite inflamatória juvenil, que depois pode se diferenciar para uma espondiloartrite. O nome espondilite anquilosante era muito estigmatizante, porque previa que a pessoa iria ficar anquilosada, quer dizer, toda dura. Com os tratamentos modernos que nós temos, isso já não ocorre. Esse cenário mudou, e mudou de maneira, graças a Deus, dramática. E então, o nome moderno que nós damos para a espondilite anquilosante é espondiloartrite. A gente gosta de falar complicado. Espondiloartrite. Espondiloartrite. Bom, é uma doença reumática. É uma doença reumática. Entre tantas outras doenças reumáticas. Entre tantas outras doenças. Como você falou, ela acomete principalmente a coluna, é o ponto central, e de uma maneira bem especial. A gente tem como caracterizar uma dor lombar, então uma lombalgia, quanto a se ela é inflamatória ou não. E você já nos deu as dicas. Ela começa principalmente em pessoas jovens. Então, ao contrário da dor lombar, que 9 de cada 10 pessoas apresenta durante a vida, depois de um esforço, depois de alguma coisa, é uma dor que ocorre sem que você tenha um fator desencadeante específico. E não é uma dor que começa, dia 25 de setembro de 2019 eu comecei a ter dor. Não, é uma dor que começa aos poucos. A gente fala que é uma dor de início insidioso. É uma dor noturna. O paciente vai sentir dor acentuada à noite e ela piora com repouso, melhora com exercício. E o que é pior, a pessoa acorda péssima, acorda muito mal, com o que a gente chama de uma rigidez matinal prolongada. A pessoa demora de meia hora a 2 horas para começar a se sentir um pouquinho mais flexível. É um sofrimento terrível, porque se é uma dor que surge enquanto a pessoa descansa, ou seja, ela não consegue descansar, evidentemente. Não. Então, tem dias terríveis. Tem dias terríveis e noites piores. Noites piores. Isso. Só que ela não pega só a coluna. Seria legal. Não. Ela pode pegar também as articulações periféricas, principalmente grandes articulações, então, ao passo que outros reumatismos pegam as articulações pequenas das mãos, dos dedos, a espondiloartrite gosta de pegar as grandes articulações, como quadril, joelhos, tornozelos, ombros, punhos. Então, tamanho e amplitude disso, comparável à fibromialgia, por exemplo? É um diagnóstico diferencial importante. Porque o paciente, além de ter as dores articulares, ele também tem o que a gente chama de entesites. Inflamam áreas nas quais os tendões grudam nos ossos. Então, se você vai apertar, dói. E o paciente fala, eu tenho dor no corpo todo. Eu não durmo bem à noite. Eu tenho dor nas costas. Pacientes com fibromialgia têm dor nas costas. Eu acordo mal, como se eu não tivesse descansado. Paciente fibromialgico tem essa sensação também. Então, por vezes, no início, o paciente acaba sendo confundido com uma história de fibromialgia. Mas a espondiloartrite, ela é interessante, ela pode acometer outros locais também. Além a pior das entesites é a inflamação do tendão calcâneo, então pode dar tanto um esporão de calcânio, que o pessoal fala uma faceite plantar importante, às vezes chega ao ponto do paciente não conseguir pôr o pé no chão, ou simplesmente falar, eu tenho esporão de calcânio, eu tenho esporão de calcânio, e essa coisa se arrasta e não melhora com nada, porque na verdade não é o esporão de calcânio, é uma inflamação reumatológica. Bom, o importante é que os tratamentos para isso estão evoluindo.
Exato, e você falou com a doutora Silmara, que falou sobre os medicamentos imunobiológicos. E para essa doença, os imunobiológicos mudaram a história natural, mudaram a vida dos meus pacientes, e aqueles que estão usando tratamentos adequados estão jogando bola, brincando com os filhos, ajoelhando no chão. O poder E dormindo público, muito bem, graças poder a público Deus. ajuda nisso? Estão Sim, na lista do sim. SUS esses medicamentos? Todos esses medicamentos foram colocados no SUS, e também os convênios estão pagando, não de muito boa vontade, mas estão pagando esses tratamentos. Obviamente, como são medicamentos de altíssimo custo, a gente precisa ter rotinas muito específicas para quem e como e quando que a gente vai dar. Mas é fornecido, sim. Muito bom, vamos passar aqui para o tema agora da Rafaela, que é a anestesia. A anestesia, como nós conhecemos hoje, é uma aquisição recente na história da humanidade. Usar gelo e embriagar o paciente foram alguns recursos usados no passado para aliviar a dor. Por essa razão, muitos afirmam que existe uma medicina antes e outra depois da invenção da anestesia. Mas ainda hoje a anestesia é cercada de dúvidas e mitos que levam o paciente a temê-la até mais do que a própria cirurgia. É verdade, né, Rafaela? Tem gente que tem medo até de não acordar da anestesia, pensando nela em vez de pensar na cirurgia que vai ser feita. Essa é a frase que eu mais escuto. Eu falo, nossa, mas ele que vai te cortar e você tá com medo de mim? Na verdade, o médico anestesiologista, ele tá lá simplesmente para cuidar do paciente, vigiar o paciente no que for preciso. Então, hoje, realmente, é uma área muito nova, uma área que está em crescente mudança, assim... Você conversa com pessoas, com médicos anestesiologistas mais velhos, eles contam umas histórias e você fala assim, não é possível que isso dava certo. Então, por que as pessoas têm medo de anestesia? Porque antes era de uma forma muito mais precária, uma forma muito mais rudimentar. É uma área médica altamente tecnológica, né? Então, hoje, para você ter noção, a gente consegue avaliar o quanto a pessoa está dormindo, o quanto ela não está dormindo, o quanto está respirando, tudo que entra de remédio, tudo que sai, o quanto o coração está batendo, o quanto o sangue está saindo. Então, isso, assim, são medidas que nós conseguimos fazer de rotina e de acordo com, lógico, a necessidade individualizada de cada paciente. Então, o médico anestesiologista, ele é fundamental, obviamente, né, para fazer qualquer tipo de cirurgia. Na verdade, a história da medicina é muito recente, né, da década mais ou menos de 40 que começou. Inclusive, teve uma das primeiras apresentações públicas, a anestesia não pegou, e o colega acabou se suicidando. Então, uma história bem traumática. Enfim, mas tem relatos, são divergentes os relatos dos primeiros tipos de anestesia realizados. Mas hoje, se você for pensar, principalmente tudo envolve anestesia, porque o número crescente de cirurgias aumentou drasticamente, todas as faixas etárias. Desde o anestesista, ele é um médico completo, porque ele pega desde o recém-nascido ao mais idoso. Hoje a gente se depara num mundo que a pirâmide está se invertendo, então tem pacientes centenários, os bebês sobrevivem mais, então cada vez mais recém-nascidos prematuros. As gestantes hoje, né, uma pauta muito importante hoje em dia é sobre analgesia de parto, sobre os direitos da mulher cada vez mais, então está mudando a parte da legislação da cesariana. Então, desculpa, pode falar, mas... Quantos tipos de anestesia existem? Na verdade, assim, a gente tem anestesia geral, né, qual que a gente define como anestesia geral quando o paciente está numa sedação tão profunda a ponto dele estar dormindo e precisando de um suporte de oxigênio necessário. Os mesmos remédios que fazem parte da anestesia geral, em doses menores, eles garantem uma sedação. Então, o que se chama de sedação? Quando o paciente está apenas sedado, né, que não é apenas, que é um dos maiores desafios do anestesiologista, é sedar o paciente, deixar ele, às vezes, colaborativo, calmo, consciente, sem necessidades mais profundas, como uma intervenção que trabalhe pelos pulmões. Tem os bloqueios, né, que são a raquianestesia, anestesia peridural, e hoje, cada vez mais difundido, bloqueios de nervos específicos. Então, assim como a doutora Cristina deve estar familiarizada, a parte a anestesia tem uma vertente muito importante, que é a dor, né.
hoje muita gente trabalhando com dor e com bloqueio. Então, a gente consegue tratar cronicamente pacientes com dor crônica, com auxílio de vários tipos de bloqueio, de técnicas anestésicas. Então, a gente começou a sair do centro cirúrgico e difundir cada vez mais as habilidades do anestesista, que ele é um médico que mais conhece de remédios, né? E anestesia em diversas áreas, na odontologia, você precisa da anestesia para uma remoção de uma cárie, por exemplo. Com certeza, a gente está tratamento de canal, acostumado ao cirurgião dentista, ao bucomaxilo, a gente atende o ginecologista no caso da obstetrícia, a gente atende o neurocirurgião. Uma remoção de um problema de pele, uma anestesia local. Então, na verdade, é tudo muito conversado com o tipo de paciente, na verdade, o que define qual anestesia o paciente vai tomar. O tipo de cirurgia, a segurança necessária, principalmente do local que você estiver, e também o que o cirurgião vai precisar. Então, não adianta ele me falar que não quer uma anestesia geral, sendo que ele vai precisar paciente de barriga para baixo, sem respirar por 4 horas. Então, enfim, a gente se adequa, bem maleável, mas da forma mais segura, e a gente sempre está brigando pelo paciente da melhor forma possível. Então, nosso princípio básico é tirar, aliviar a dor e cuidar, sempre vigiar. Então, ele sempre vai estar do lado do paciente, assim, a gente nem está avulso ao resto, o que importa é a pessoa que está ali naquele momento. Tem anestesias inaláveis também, né? Tem. Na verdade, você pode manter a anestesia, ou pode começar a anestesia, ou auxiliar com a parte de inalatórios. Eles são muito importantes, eles são mais antigos que a maior parte dos outros remédios por via endovenosa, e hoje eles estão voltando com uma força muito maior, porque por mais que sejam remédios mais antigos, entre aspas, alguns mais baratos do que outros mais rotineiros, eles têm muitos benefícios. Como é que vocês contornam essa questão deste medo, né, que as pessoas têm propriamente da anestesia mais do que da cirurgia? Sim, não, assim, o principal é você criar o vínculo, né? Eu acho que qualquer área da medicina você tem que ter um vínculo muito bom com o seu paciente e entender que você está lá para cuidar disso e tirar qualquer tipo de dúvida. Nossa maior briga em qualquer tipo de hospital, público, privado, é sempre de uma forma ter o tempo do anestesista, porque o cirurgião está sempre com pressa, o mundo nunca para, tem muita coisa para fazer. Então, aquele minuto, você olhar para o paciente, perguntar para ele o que ele quer saber, a pergunta mais besta para você pode ser a mais importante do mundo para ele. Eu vou acordar no meio da cirurgia? Eu tenho risco de acordar no meio da cirurgia? Na última cirurgia eu acordei, será que eu acordei mesmo que eu estava com uma sedação e isso era esperado? Então, eu acho que ouvir sempre, olhar e estar disposto a responder qualquer tipo de... Nenhuma pergunta é boba, né? Rafaela, médico anestesiologista ou anestesista? Na verdade, os dois servem. Na verdade, tem gente que nem acha que a gente é médico. A gente é uma área que fala, nossa, precisa fazer qual tipo de faculdade, mas enfim, a gente gosta disso, porque eu acho que é uma forma mais informal, mas o considerado correto é anestesiologista, mas somos os anestesistas do hospital e a gente... Então, martelada na cabeça, acabou. Não... exato. Só desenho animado, né? Na verdade, a gente está lá sempre no backstage, mas sem a gente nada funciona. Gente, perguntas do público, uma para cada uma aqui, vamos fazer bem rapidinho. Deixa eu começar com a Cláudia, doutora Cláudia. O Jaime do Jardim Bonfilholi pergunta: em que medida uma desilusão amorosa pode levar ao suicídio? Depende muito de como essa pessoa, porque como eu falei, né, qualquer intervenção que a gente vai fazer, qualquer cuidado que a gente vai dar para o indivíduo, ela tem que ser pensada individualmente, né? Depende da vivência que essa pessoa teve dessa desilusão, de como ela encarou isso, como ela lidou com isso, né? Pode ser muito fácil para algumas pessoas, mas pode ser extremamente difícil para algumas pessoas. Isso pode, sim, levar a uma tentativa de suicídio. A Clarice do Jardim Londrina, para Fabiane: quais são as consequências na formação de uma criança que uma mãe superprotetora pode causar? Quais as consequências? Bem, eu vou também falar como a Cláudia, né? Depende, nada é definitivo. Nada é exato. Nada é exato na área da psicologia, das questões mentais, das né? questões mentais, né?
Mas o que eu traria aqui como uma questão para a gente pensar é se ela está percebendo, né, algo da superproteção, que ela também possa tentar entender por que ela está super protegendo essa criança, né? Porque ela tem alguma história familiar de ela não ter se sentido tão bem assim protegida, né? Que essa mãe também possa se olhar. Enfim, a gente vai cuidar das crianças, elas precisam que a gente possa oferecer todo o afeto possível para elas se desenvolverem psiquicamente, né? E a gente poder também ficar atento a verificar se a forma com que a gente está protegendo está prejudicando a independência dessa criança, né? A autonomização dessa criança, né? Então, uma superproteção excessiva pode atrapalhar a pessoa a... E isso está presente em algumas culturas. Tem mães superprotetoras em algumas culturas. Não exatamente a brasileira. A mãe brasileira não é superprotetora. É? Tá presente a mãe italiana? A mãe italiana, como sim, é muito superprotetora. Eu sou italiana, então sei bem como é isso. Com todo respeito às mães, mas assim, o destaque para isso. A mãe italiana, ela é extremamente superprotetora. Por isso que eu falo, não é tão linear, né? Não é uma questão, se faz isso, vai acontecer isso. Não é assim, né? Acho que o que é importante é a gente verificar se essa criança está se desenvolvendo bem, se ela está adquirindo as habilidades para a idade dela, né? Se ela está conseguindo ter seus amigos, ir para a escola, né? Se ela está bem psiquicamente. E aí a gente pode avaliar aí o que a questão da proteção impacta ou não. Sim. Doutora Cristina Adriana de Vila Maria pergunta os primeiros sintomas do reumatismo clássico. Quais são? Bom, tem um monte de reumatismos, mas no caso da espondiloartrite, que eu falei, o normal... O que é o reumatismo clássico? Então, não tem reumatismos clássicos, existem mais de 140 doenças diferentes. Da espondiloartrite, que a gente comentou aqui, chamada de espondilite anquilosante antigamente, o primeiro sintoma, normalmente, é a dor lombar. E a dor lombar com essas características que a gente falou, uma dor inflamatória, ou seja, em jovem, de início insidioso, noturna, piora com repouso, melhora com exercício, com uma rigidez matinal prolongada. Eu vou chutar aqui, vou supor, talvez a Adriana lá da Vila Maria esteja tentando diferenciar o que é um sintoma de reumatismo de uma dor ortopédica, uma dor muscular, deu um mau jeito, talvez seja isso, não sei. E aí, a característica é essa. Por exemplo, se você tiver uma dor lombar por outra causa, você vai saber, Bom, eu fui na casa da minha sogra, fui trocar o botijão de gás da casa dela e fiquei com dor lombar. Isso tem uma causa, tem um motivo, tem uma hora na qual aconteceu. A causa se chama 13 quilos. Exatamente. Né? Eu tive que trabalhar demais, fiz uma faxina pesada e fiquei com dor lombar. Né? Aí a hora que eu descansei um pouco melhorou. Isso é uma dor mecânica, não é uma dor do esforço, inflamatória. Rafaela Giovana de Santos pergunta: um tratamento médico que requeira muitas cirurgias e consequentemente anestesias pode causar problemas no coração? Não, na verdade, assim, a maioria dos anestésicos, eles têm por função básica preparar o paciente para o ato cirúrgico. Então, a anestesia, sim, envolve riscos, ela tem que ser indicada, não menosprezada, assim como qualquer ato cirúrgico, ato anestésico, ele envolve riscos, não é só uma sedaçãozinha, não é só uma geralzinha, enfim, tudo tem que ter muita responsabilidade, mas sim, a pessoa pode tomar anestesia, e ela é indicada até sempre que possível, de acordo com a indicação do procedimento cirúrgico e com a presença do anestesiologista, que isso é o mais importante, né? Hoje a gente tem ainda um impasse muito grande em exames, por exemplo, endoscopia, que alguns não são realizados a sedação pelo anestesista, e isso daí deveria, já hoje, nos dias de hoje, não deveria nem caber mais. Então, a pessoa pode sim tomar várias vezes anestesia, porque precisa. A gente tem outros temas para abordar aqui na pauta, mas infelizmente não vai dar tempo. Vou aproveitar que você está com a palavra, Rafaela, sua despedida, sua mensagem final, seus canais.
Na verdade, queria agradecer o convite, né, de vocês, obrigada. Sempre muito importante a gente conseguir desmistificar algumas coisas e da melhor forma. Lembrar que nós da equipe de anestesiologia não está atrás de uma barraca, como sempre, estamos aí para o hospital com grupo de dor, com psiquiatra, psicologia, estamos à disposição e conversamos sim com os pacientes, a gente não gosta da gente dormindo, enfim, um prazer incrível, queria só agradecer e agradecer a oportunidade ao Hospital Albert Einstein por ter me convidado para vir aqui com vocês. Cláudia, sua palavra final. Queria agradecer a oportunidade de poder trazer aqui ao vivo a questão da saúde mental, a organização da saúde mental no SUS. Eu sou uma defensora algoz do SUS, me formei nela, fiz a minha residência e trabalho com o SUS desde então. Bom, meu contato é público, eu sou coordenadora de saúde mental do município de São Paulo, então na Secretaria de Saúde vocês facilmente me encontram. Eu só quero reforçar uma questão que acho que a gente não conseguiu falar muito, da prevenção do suicídio na infância e adolescência, que acho que é uma questão que a gente precisa olhar muito, né? E o SUS tem recursos e tem programas para isso, principalmente nas escolas. Fabiane, bem objetivamente. Quero super agradecer aqui o convite da rádio, agradecer a AMIL, né, por ter me convidado para participar e para a gente falar desse tema tão importante, que quanto mais a gente puder falar, né, sobre o sofrimento psíquico e o pensamento de talvez tirar nossa vida, mais a gente está podendo cuidar da gente. Cristina, palavra final. Bom, se eu for dar uma mensagem para as pessoas que estão ouvindo, eu gostaria de dizer que dor nas costas tem causa e que é para procurar médicos especializados para chegar a um diagnóstico da causa, da etiologia e um tratamento adequado para eles. Muito obrigada a cada um aí pela participação. Em nome da equipe do programa Gente que Fala, quero agradecer a psiquiatra Cláudia Long, a médica anestesiologista Rafaela Pellitiotti, a psicóloga Fabiane Minoso e a reumatologista a doutora Cristina Ellet Salomão. Estou vendo aqui o Caio Sorriso. Caio, venha para cá que eu vou passar o horário com você, porque hoje é dia do rádio e a gente vai ter que comemorar. Enquanto o Caio entra aqui dentro do estúdio, na mesa de som, o Fabiano Souza, na gerência técnica da Rádio Trianon, o Sérgio Souza, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Esquiavon, diretora de produção Zenilda Salvato, direção-geral do jornalista Fausto Camunha, do outro lado do rádio, do outro lado do Gente que Fala, você ouvinte que é a razão da nossa presença aqui, Caio Sorriso, venha cá, parabéns para você, parabéns para a Rádio Trianon. Muito obrigado, querido. Eu fico muito honrado desse chamado seu, porque o Gente que Fala tem tantos anos no ar, gente que fala bem, eu costumo dizer. Eu, quando falo no meu programa, eu falo, acabou o programa, gente que fala bem, agora começa o nosso, gente que fala mais ou menos. Então, você traz sorriso. Muito obrigado. Como diz o seu programa, obrigado, você traz sorriso, você traz alegria para a tarde do ouvinte. Muito obrigado, eu fico muito honrado de receber das suas mãos assim, a passagem do horário, e eu fico de lá só olhando a sua elegância. Não é? Sensacional, parabéns você também. Parabéns para as nossas rádios, a Trianon, a Universal e a Mix, né? Muito obrigado, viu? Então é isso aí. Já já o Caio Sorriso Show, assumindo os comandos aqui da Rádio Trianon. Muito obrigado pela audiência. Tchau. Até amanhã. Trianon AM 700.